Há pouco mais de 30 anos, o telescópio espacial mais querido e trabalhador desse sistema solar foi lançado na órbita terrestre, de onde tem nos permitido uma série de descobertas sobre o espaço e redefinido nossa visão do universo. O Hubble moldou a imaginação de toda uma geração, inspirando não apenas cientistas, mas quase todo mundo. Nessa mais que especial série, explicamos as top 100 melhores imagens pelo Hubble e exploramos as profundezas do universo, desde galáxias vizinhas até fenômenos cósmicos a bilhões de anos-luz de nós. Se você é novo no canal e ainda não conferiu os vídeos anteriores, inscreva-se para não perder os vídeos seguintes e clique aqui na direita da tela para ter acesso à playlist. Hoje vamos ver algumas das imagens mais bizarras que o Hubble já fez. E quando digo bizarro, estou falando sobre imagens que realmente têm um potencial para te deixar de queixo caído. Sem mais delongas, aqui está o número 29 da série, NGC 6960 ou a Nebulosa do Véu. Esta teia de filamentos incrivelmente coloridos é na verdade uma pequena porção da nebulosa da Vassoura de Bruxa, que por sua vez é parte da enorme nebulosa próxima conhecida como Cygnus Loop. A nebulosa de Cygnus Loop está a apenas 1500 anos-luz de distância de nós, muito próximo para os padrões astronômicos. É um remanescente de supernova gigante, ou os restos de uma estrela morta que explodiu há cerca de 10 mil anos. Desde então, ele se expandiu para cobrir uma área de até 6 luas cheias no céu noturno. Infelizmente, essa nebulosa também é bastante tênue e não é visível a olho nu. Como sempre acontece com as imagens do Hubble, as cores brilhantes são representativas dos átomos ionizados na imagem. Azul é oxigênio, verde é enxofre e o vermelho é hidrogênio. A ionização dos átomos vem da onda de choque da supernova, lançando detritos de 600 mil km por hora no gás circundante, aquecendo-o a milhões de graus. À medida que esse gás esfria, ele libera comprimentos de onda de luz que são captados pelo Hubble. Para mim, essa nebulosa é uma obra-prima. Não sou capaz de analisar arte, talvez alguns de vocês possam fazer melhor nos comentários. Mas as cores são tão vibrantes e os filamentos são tão intrincados que estou simplesmente impressionado com essa imagem. Número 30, NGC 1275. Agora esta é uma galáxia realmente estranha. Estamos muito mais acostumados a ver bandas bonitas em uma galáxia espiral, ou pelo menos galáxias que pareçam um tanto simétricas. Essas estruturas filamentares aqui, porém, estão indo aleatoriamente para onde quiserem, aparentemente desconectadas de sua galáxia-mãe. Bem, parece desconectado porque essa parte da imagem aqui é na verdade uma galáxia separada, cerca de 200 mil anos-luz à frente da galáxia de fundo maior. A galáxia menor é conhecida como um sistema de alta velocidade, acelerando em direção à galáxia de fundo a 3.000 km por segundo. Em um ponto no futuro, haverá uma colisão poderosa entre as duas. Voltando aos filamentos, os cientistas ficaram intrigados sobre por que e como eles existem sem aquecer, dissipar ou formar estrelas. Acredita-se que isso se deve ao buraco negro supermassivo no centro da galáxia, um buraco negro monstruoso com 800 milhões de massas solares. O buraco negro pode ser capaz de suspender o gás nos filamentos usando seu enorme campo magnético, que, segundo os modelos, sobreviveu por 100 milhões de anos. A própria galáxia é massiva, um dos maiores tipos que conhecemos. Esta imagem tem cerca de 260 mil anos-luz de diâmetro e NGC 1275 é encontrada a 237 milhões de anos-luz de distância. Número 31, IC 2497 ou Objeto de Rene. A própria galáxia parece normal o suficiente, mas o que é todo esse verde na parte inferior da imagem?
Essa explicação é seriamente bizarra. As bolhas verdes são a parte visível de uma serpentina de gás que se estende por 300 mil anos-luz ao redor da galáxia. Eu digo parte visível porque o que se pensa ser uma espécie de feixe de luz no núcleo da galáxia iluminou esta seção. Acredita-se que esse feixe de luz tenha vindo de um quasar, o primeiro a aparecer nesta série. Basicamente, um quasar é um buraco negro supermassivo que emite uma quantidade absolutamente enorme de radiação eletromagnética em todos os diferentes comprimentos de onda. Estamos falando de 10 elevado à potência de 41 watts, milhares de vezes maior do que toda a Via Láctea combinada. Nesta imagem, teoriza-se que uma galáxia menor colidiu com a IC 2497, fazendo com que uma grande quantidade de gás caísse em seu buraco negro supermassivo. Este aumento repentino de gás caindo no buraco negro faz com que ele comece a funcionar como um quasar, emitindo um feixe de luz como um cone no objeto de Rennie. O gás flui para longe da galáxia-mãe, impactando o objeto de Rennie, desencadeando a formação de estrelas. Essa formação de estrelas é realmente o motivo pelo qual as pontas dessa nuvem de gás têm uma cor diferente. O próprio gás é verde porque nessa imagem são átomos de oxigênio ionizados. O modo quasar já foi desligado, então não está mais visível, mas a luz ainda está refletindo no objeto de Rennie enquanto falamos. O quasar é o mais próximo que conhecemos, embora ainda esteja a 730 milhões de anos-luz de distância. O próximo mais ativo está a 1,7 bilhão de anos-luz de distância. Número 31. Esta é a nebulosa Twin Jet, ou PNM2-9. Embora eu tenha visto esta imagem muito nas pesquisas para esse vídeo, ainda estou surpreso que isso seja algo que está no espaço agora. Esta é uma nebulosa planetária e é o resultado do que acontece quando uma estrela em um sistema estelar binário ejeta sua camada externa. Os astrônomos teorizam que a gravidade de uma estrela puxa parte do gás da superfície da outra e o joga em um disco fino e denso que se estende para o espaço. Esta sequência de time-lapse mostra o movimento do jato dentro da estrutura ao longo de vários anos. É este jato que se pensa dar à nebulosa sua forma. A estrela que ejetou sua casca agora é uma gigante vermelha que se resfria e que eventualmente se tornará uma anã branca. A nebulosa Twin Jet está a cerca de 2100 anos-luz de distância de nós. O número 32 é uma bolha espacial gigante, conhecida como NGC 7635. Para mim isso parece uma bolinha de gude gigante, com muitos anos-luz de diâmetro. De alguma forma, você não espera encontrar bolhas no espaço, mas aqui está uma, e ela é linda. A área é conhecida como região H2 ou área de formação de estrelas. Toda essa nebulosa ao redor da bolha é uma nuvem molecular composta de gás frio e poeira. A bolha em si é causada pelo vento estelar dessa estrela massiva e quente no centro da bolha, empurrando o gás e a poeira da nebulosa para longe da estrela. Mas a nuvem molecular está resistindo com sua própria pressão interna. O que estamos testemunhando aqui é uma competição de quem empurra mais material entre a nuvem molecular e o vento estelar. A borda da bolha são átomos ionizados da nuvem, a linha de frente de onde essa batalha está ocorrendo. Colocada nessa perspectiva, a estrela está tentando se libertar da nebulosa explodindo-a. Em alguns milhões de anos, veremos o que acontecerá com essa batalha. NGC 7635 está a cerca de 10 mil anos-luz de distância. Número 33, e estamos chegando a uma galáxia de aparência excepcionalmente estranha chamada NGC 1512. Agora essa imagem está realmente pixelada, pois aumentei muito o zoom. Mas isso parece que pode ser toda a galáxia, certo?
Bem, na verdade não é. Diminuindo o zoom, podemos ver que esta não é a única parte da galáxia. Ela tem outro anel externo bem aqui. E isso por si só parece estranho o suficiente. Aqui temos um halo de estrelas ao redor do anel interno que escurece quanto mais longe você vai para esse anel externo. Também temos aqui essas duas barras de poeira aparentemente conectando os anéis, parecendo um globo ocular gigante. Mas espere, tem mais. Há uma galáxia vizinha chamada NGC 1510 bem aqui ao lado dela. Mas elas estão realmente próximas? Diminuindo o zoom novamente, revela que ainda estamos olhando apenas para metade da NGC 1512 na última imagem. É simplesmente incrível. A galáxia tem outra seção de braços espirais fora do anel externo, o que significa que a galáxia menor está na verdade dentro da maior e elas estão realmente em processo de fusão. E isso já acontece há 400 milhões de anos e explica por que os braços externos estão tão estendidos e por que a galáxia aparenta tão estranha. Eventualmente, a galáxia menor se fundirá com a maior e elas se tornarão uma só. A NGC 1512 está a cerca de 39 milhões de anos-luz de distância de nós. Número 34 e a última imagem deste episódio. Agora, o que você acha que isso poderia ser? Nascimento de uma estrela, talvez? Bem, embora não se saiba com certeza, acredita-se que esta imagem espetacular é na verdade uma estrela pouco antes de ejetar sua casca externa em uma nebulosa planetária. O que estamos vendo aqui é a nebulosa do Ovo, ou uma nebulosa protoplanetária. Este estágio da vida de uma estrela é muito curto, durando apenas alguns milhares de anos, além de ser muito escuro, o que significa que existem apenas alguns deles que conhecemos. O que você notará é o disco de poeira ao redor da estrela central, e onde há lacunas no disco, a estrela brilha como holofotes iluminando a nebulosa. Estas camadas da nebulosa circundante são consideradas partes da camada externa da estrela moribunda, que foi ejetada a cada 200 anos. As camadas alcançam apenas 1/10 de ano-luz, então este objeto é realmente pequeno. A nebulosa do Ovo é encontrada a cerca de 2.000 anos-luz de distância. Então é isso. A sexta parte da série Top 100 Melhores Imagens pelo Telescópio Espacial Hubble. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe ele com seus amigos. Quando você clica no like e se inscreve, me ajuda muito a continuar fazendo mais vídeos como esses no futuro. E se considerar que esses vídeos têm um valor para você, também pode apoiar o canal com doações através da plataforma Apoia-se. Vou deixar os links na descrição. Um especial agradecimento aos apoiadores do canal que ajudam muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.